Flamengo e as últimas notícias. O Flamengo está em modo decisão. A Ferge soltou o áudio do VAR da expulsão de Cauã Barros e mostrou o que a TV não mostrou. Pegou todo mundo de surpresa e fez o torcedor chiar nas redes sociais. E não para por aí. Já tem definição forte para o Fla-Flu. Felipe Luiz começa a mexer as peças. E tem nome que pode aparecer de surpresa no time de domingo. Alguns torcedores do Flamengo estão chiando com essa decisão e eu vou te contar todos os detalhes já já. Enquanto isso, o próximo desafio já começa a esquentar nos bastidores. Do outro lado, o Corinthians corre contra o tempo. E a declaração do dirigente dos caras, junto com o que está acontecendo com Memphis Depay, deixou essa final ainda mais tensa. E claro, o mercado não para. Novos capítulos envolvendo Marcos Antônio, Thiago Almada e Lucas Paquetá. Bastidores quentes. Estratégia do Boto promete abrir uma brecha importante na janela. Amigo, não arreda o pé que eu vou te contar tudo agora mesmo. Mas antes, amigo, já dá uma conferida se você está inscrito no canal Dedé Fla 10. Dá aquela moral pra gente bater a meta de 1000 inscritos, porque aqui tem Flamengo todo dia. O Flamengo venceu o Vasco, mas quem acompanhou o clássico sabe que o jogo não terminou só no placar. Teve domínio, teve pressão, teve volume absurdo e teve um lance que virou o centro da conversa depois do apito final. Dentro de campo, o Flamengo empurrou o Vasco desde cedo. Foram mais de 30 finalizações, Léo Jardim trabalhando o tempo inteiro, Carrascal decidindo, e um roteiro que já mostrava quem estava mandando no jogo, mesmo antes de qualquer polêmica. Mas clássico é clássico. Sempre tem o lance que muda o clima. A expulsão de Cauã Barros, logo no começo do segundo tempo, virou o ponto de ruptura do jogo. Do lado vascaíno, a bronca foi imediata. Reclamação forte, discurso de jogo condicionado e pressão total em cima da arbitragem. Nos bastidores, o que mais chamou atenção não foi só a decisão de campo, mas o que veio depois. A Ferge resolveu divulgar o material do VAR sobre o lance. E isso, por si só, já muda o peso da conversa. Quando a federação expõe o VAR, o recado é claro, o lance não foi tratado como simples interpretação. É um daqueles episódios que passam a ser usados como referência interna de arbitragem. No Flamengo, a leitura é que o time já estava superior, já controlava território, já empilhava finalizações. A expulsão não criou o cenário. Ela só acelerou algo que já vinha acontecendo. Do outro lado, o Vasco. A gente sabe que quando falta técnica, sempre sobra o choro. Para você tirar suas próprias conclusões, confere o vídeo aí. Ele deu cartão vermelho, ok? 88. 88, positivo? 88. Bola, calma não. Pisou na panturrilha, cavalo. 88 não. Aí. Para nessa imagem aqui. Aqui, essa imagem, na câmera fechada. De baixo. Pega a câmera de baixo. Aqui, essa aqui é 3B. 3B. É isso que eu falo com você? 3B, essa aí. Panturrilha sem a bola. Arleu, cartão vermelho tá confirmado, tá? Confirmado. É trava da chuteira na panturrilha, tá? No 15, ok? Calma, deixa eu ver, ele já viu. Trava. Se quiser abrir pra TV, pode abrir a 3D. Verdade com você depois, vai ser por isso. Aí, Já foi. tira o zoom, tira um pouquinho o zoom que ficou um... Olha o telão, Couto, olha o telão. Olha o telão, tá bom, eu espero. Olha o telão, por favor, olha o telão. Agora vamos falar sobre o que rolou nas últimas horas sobre a final da Supercopa. A Supercopa tá chegando e, enquanto no Flamengo o foco é preparar o time, do lado do Corinthians o clima é de indefinição. O jogo é domingo, dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha. E o grande ponto do rival é um só, Memphis Depay. Segundo o jornalista Fábio Lázaro, o holandês ainda lida com um edema ósseo que vem desde o ano passado. Ele já precisou de trabalho especial para estar inteiro na final da Copa do Brasil contra o Vasco, e agora a situação volta a pesar. Memphis não quer começar a temporada sem estar no melhor físico. Por isso, vem fazendo trabalhos gradativos e adota cautela no retorno. Dentro do Corinthians, existe a expectativa de que ele esteja disponível contra o Flamengo, mas não existe garantia. O clube corre contra o tempo para ter sua principal estrela inteira na decisão. A informação que circula é que existe até a possibilidade de Memphis ganhar alguns minutos contra o Bahia, na quarta-feira, como teste final antes da Supercopa. Ou seja, o rival tenta correr atrás. E como se não bastasse, veio uma fala que deixou tudo ainda mais claro.
Marcelo Paz, dirigente do Corinthians, falou abertamente sobre a diferença financeira entre os clubes e escancarou o cenário. Financeiramente não tem como o Corinthians competir com Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não tem como. E completou: não vai dar para concorrer com o Flamengo, que quer trazer o Paquetá por milhões. Tradução simples. Até o próprio rival já reconhece o tamanho da diferença. Supercopa é domingo de 1º de fevereiro. O Flamengo chega com estrutura. O Corinthians chega tentando recuperar sua principal estrela. E antes mesmo da Supercopa, o Flamengo ainda tem que passar por mais um clássico no Maracanã. O Flamengo se reapresentou neste sábado no Ninho, já pensando direto no Fla-Flu de domingo. E a tendência é clara: Felipe Luiz vai seguir rodando o time. Não é por acaso. Com Supercopa logo ali e Brasileiro batendo na porta, a comissão técnica quer dar ritmo, mas sem estourar ninguém. Por isso, alguns nomes que começaram no banco contra o Vasco devem ganhar chance de começar agora. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro são nomes fortes para aparecer entre os titulares, justamente para ganhar minutagem e ritmo de jogo. E tem uma novidade que chama atenção: Endrio, o goleiro, contratado do Gil Vicente, foi regularizado e deve ser relacionado pela primeira vez. Existe, sim, a chance real de estreia, dependendo da leitura do treinador. Do outro lado, alguns titulares seguem fora do radar por planejamento ou questões físicas. Arrascaeta continua dentro de um cronograma específico, igual ao da temporada passada. Jorginho segue se recuperando da extração de um dente ciso. Ayrton Lucas vive situação parecida com a do camisa 10. Já Danilo, De La Cruz e Saul também ainda não devem voltar agora. A provável escalação que circula tem: Endrio, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro ou Bruno Henrique. Ou seja, clássico, time mexido, mas com caras fortes em campo. E tem um detalhe que pesa no bastidor: a situação no grupo. Com um jogo a mais, o Flamengo hoje aparece na parte de baixo do grupo B. Boa Vista e Madureira venceram, e isso jogou o rubro-negro para fora do G4. Isso aumenta a importância do Fla-Flu não só como clássico, mas também para a organização do calendário, para não ter que entrar em quadrangular extra lá na frente. Resumo da ópera: Felipe Luiz vai girar o elenco. Endrio pode estrear. E o Flamengo entra no clássico pensando em ritmo, planejamento e tabela. Agora quero falar sobre as últimas horas do mercado de transferências. O Flamengo não tirou o nome de Marcos Antônio do radar. Mesmo com a resistência inicial do São Paulo, o assunto continua circulando dentro da Gávea, tratado como uma possibilidade real para o meio-campo ao longo da temporada. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o rubro-negro comunicou oficialmente o interesse à nova presidência do São Paulo. A resposta tricolor foi direta: neste momento, o clube paulista não pretende abrir negociação pelo jogador, principalmente pelo bom rendimento que ele teve na última temporada. Internamente, Marcos Antônio é visto como peça importante no elenco do São Paulo e está nos planos de Hernan Crespo para a sequência do trabalho. O meia ganhou status de titular em 2025 e hoje é tratado como nome central no projeto do técnico. Mesmo assim, o Flamengo não considera o assunto encerrado. O diretor de futebol José Botto segue conduzindo o tema de forma discreta, mantendo contato com pessoas ligadas ao jogador. Não houve envio de proposta formal até agora, mas o acompanhamento é constante. A leitura interna no Flamengo é simples: o cenário pode mudar. O clube trabalha com a ideia de que, com o avanço da temporada, pressão de calendário, necessidade de caixa do rival ou mudança de contexto esportivo, a postura do São Paulo pode se flexibilizar. E tem um ponto que o Flamengo considera importante nesse tipo de negociação: a posição do próprio jogador. Pessoas próximas a Marcos Antônio indicam que ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Flamengo. Isso não resolve a equação sozinho, mas vira fator que pode pesar quando o cenário começar a se mover. Por enquanto, o São Paulo mantém postura firme. E o Flamengo segue no jogo, sem barulho, sem anúncio, mas sem sair da mesa. Agora vamos falar sobre o Paquetá. Nos bastidores, a sensação é de que essa novela entrou numa fase mais pesada, mais política, mais de jogo de força. Não é mais só sobre querer ou não querer. É sobre até onde cada lado está disposto a esticar a corda. O Flamengo já colocou o número na mesa: 40 milhões de euros. Esse é o teto que a diretoria trabalhou internamente, alinhado com planejamento, orçamento e impacto na temporada. Não foi chute. Foi conta feita. E foi proposta formal enviada ao West Ham. Do outro lado, a resposta veio no velho estilo europeu:
sem fechar porta, mas também sem facilitar. O clube inglês trabalha com 45 milhões de euros como patamar mínimo. A diferença parece pequena no papel, mas no mundo real vira recado político. É o West Ham dizendo, se quiser, vai ter que ceder. Só que o Flamengo, hoje, não trabalha com a ideia de simplesmente subir o número. A leitura interna é outra. O clube tenta ganhar o jogo nos detalhes, forma de pagamento, bônus, metas, estrutura do negócio. Mexer no desenho, não no valor total. O teto está claro. E aí entra o segundo ponto que pesa, e muito, nessa história, o calendário. O Flamengo quer Paquetá agora, nesta janela, para já integrar o elenco. Já o West Ham só admite liberar o jogador em maio, depois do fim da temporada europeia. Esse desencontro virou mais um braço de ferro na mesa. Nos bastidores, a leitura é de que o West Ham tenta ganhar tempo. E o Flamengo tenta ganhar pressão. Porque existe um fator que muda completamente o tabuleiro, a vontade do jogador. Paquetá já deixou claro que quer voltar. Isso é conhecido dentro do clube inglês. E não é detalhe pequeno. O meia, inclusive, não vem sendo relacionado. Seu último jogo foi no início de janeiro. Desde então, o nome segue fora. Clima de indefinição. E isso pesa em qualquer negociação. Internamente, o Flamengo aposta exatamente nisso. Não só no dinheiro, mas no desejo do jogador, no desgaste do cenário europeu e na leitura de que, em algum momento, o West Ham vai ter que escolher entre segurar um ativo insatisfeito ou destravar o negócio. Hoje, o cenário é claro. Tem proposta. Tem resistência. Tem diferença de valor. Tem conflito de calendário. E tem um jogador que quer sair. A novela está longe de acabar. E, nos bastidores da Gávea, ninguém trata isso como capítulo encerrado. Isso aqui ainda vai render. Agora um nome que está sendo muito pedido pela nação. O nome de Thiago Almada voltou a circular com força nos últimos dias, mas agora com um ingrediente diferente. O próprio jogador resolveu falar. E quando o jogador fala, muda o peso da conversa, mas não fecha o jogo. Em entrevista, Almada quebrou o silêncio sobre os rumores e foi direto. Disse que houve muita especulação, mas que ele está tranquilo, trabalhando, tentando mostrar ao técnico que quer seguir no Atlético de Madrid. A frase foi clara. Hoje, a intenção dele é permanecer. Só que, no futebol, isso raramente é o ponto final. É mais um capítulo. Porque nos bastidores, a leitura é mais fria. O Flamengo acompanha tudo isso sem se expor, sem se antecipar, mas com estratégia clara. A diretoria trabalha com um marco bem definido, o fechamento da janela europeia, no dia 3 de fevereiro. É ali que o tabuleiro pode mudar. Até esse prazo, o Flamengo observa, analisa, lê movimentos. Porque enquanto a janela estiver aberta, o Atlético ainda tem alternativas, ainda pode se mexer, ainda pode mudar o cenário interno. Depois disso, a conversa tende a ficar mais direta, mais objetiva, menos discurso. Mesmo com a fala pública de Almada, dentro do Flamengo ninguém trata o assunto como encerrado. Pelo contrário, a leitura é que o jogador precisa se posicionar agora, mas que isso não impede uma mudança rápida se o contexto mudar, seja por decisão do clube espanhol, seja por proposta concreta, seja por ajuste de elenco. E tem outro ponto que pesa, o histórico recente do mercado. Quantas vezes a frase "vou ficar" virou negociação aberta poucos dias depois? No futebol europeu, isso é quase regra. Por isso, o Flamengo mantém a postura que já virou padrão nessa janela. Não se expor cedo, não queimar cartucho antes da hora e entrar mais forte quando o cenário estiver mais favorável. Hoje, o retrato é esse. Almada falou. O Atlético segurou o discurso. O Flamengo segue em espera estratégica. Nada fechado. Nada descartado. E com o dia 3 de fevereiro marcado em vermelho nos bastidores. Essa história ainda está viva. E, do jeito que o mercado anda, pode mudar rápido. E enquanto a base começa a aparecer, o passado recente do Flamengo também voltou com força na conversa. Porque uma decisão que até hoje divide a torcida voltou para a mesa. Marcos Braz resolveu falar. E falou sem rodeio. Em entrevista recente, o ex-dirigente abriu os bastidores da saída de Dorival Júnior em 2022, e o que mais chamou a atenção não foi só a explicação. Foi a frieza com que ele bancou a escolha. Mesmo depois de Libertadores. Mesmo depois de Copa do Brasil. Mesmo depois de uma das temporadas mais marcantes da história recente. Segundo Braz, o Flamengo até tentou renovar com Dorival. Teve conversa. Teve proposta.
Mas quando veio a contraproposta do staff, o clube decidiu mudar o rumo. A leitura interna, segundo ele, foi clara: não queria entrar num jogo de pressão. Na visão de Braz, o Flamengo não poderia ficar refém de negociação. E aí, no meio desse cenário, a diretoria decidiu encerrar as tratativas e seguir por outro caminho. O ponto mais pesado veio depois. Quando foi questionado se, olhando hoje, manteria Dorival no cargo, Braz não tentou suavizar. Ele foi direto. Disse que, mesmo com os títulos, tomaria a mesma decisão outra vez. Ou seja, para ele, o peso da análise não está no que aconteceu depois. Está no que estava sendo lido naquele momento, nos bastidores, na mesa de negociação, no tipo de relação que o clube queria ter com o comando técnico. Isso reacende um debate que nunca morreu entre os rubro-negros. Porque Dorival não foi só mais um treinador. Ele pegou um Flamengo instável, organizou o time, resgatou confiança, potencializou peças e entregou 2 taças gigantes: Libertadores, Copa do Brasil. Para muita gente, aquilo ali virou símbolo de uma decisão que poderia ter sido diferente. Mas, pelo que Braz deixou claro, a lógica da diretoria não passava só por taça. Passava por controle, por postura em negociação, por não aceitar certos termos. Resultado: a fala reacendeu ferida antiga na torcida. Porque, no campo, Dorival entregou. Mas, na mesa, o clube fez outra leitura. E esse tipo de decisão é justamente o que separa bastidor de arquibancada. Na arquibancada, fica o título. No bastidor, fica a lógica fria. E essa conversa, pelo jeito, ainda vai render muito entre rubro-negros.